Domingo, dia 22 de agosto, dia de Tondela Portimonense, com cobertura do Igor Gonçalves. E como ele foi até Tondela, eu cá estou novamente para vos trazer todas as informações do mercado que se aproxima do fim e está a ficar cada vez mais animado. Há clubes a arrumar a casa, outros a contratar, claro, e outros que fazem um misto das duas, que é para animar ainda mais e trazer mais informação para este mercado flash. E vamos começar precisamente por um desses casos. Falamos, claro, do Benfica, que é um clube que tem tendência para ser animado no mercado de transferências, especialmente com Jorge Jesus, que há pouco mais de uma semana de fecho de mercado acabou de ver sair um jogador e já está prestes a apresentar um novo reforço. Primeiro começamos pela saída, porque já é oficial, o Benfica já anunciou o negócio à CMVM, o Wolfsburg também já confirmou, já se sabia, Luca Waldschmidt não vai continuar na Luz, mudou-se novamente para a Alemanha, vai jogar na Bundesliga no Wolfsburg, que pagou 12 milhões de euros pela contratação do internacional alemão, menos 3 milhões do que o Benfica havia pago há mais ou menos um ano ao Freiburg. Portanto, aqui um bocado de prejuízo para o Benfica a nível financeiro de um jogador internacional alemão que vai então regressar à Bundesliga. O Luca Waldschmidt até jogou várias partidas, tem números até interessantes, tendo em conta que saiu 15 vezes do banco. Ele ao todo fez 43 jogos no Benfica, marcou 12 golos, fez 3 assistências, 12 golos, 2 deles já esta temporada. Nunca foi um titular para Jorge Jesus, pode-se dizer isso, até começou a época passada a titular. Esta época foi titular no campeonato, mas não foi jogando na Champions, portanto já se estava a perceber que iria ter que sair, especialmente depois da entrada do Yaremchuk. Fez então 2 jogos no campeonato, 2 golos. Ontem no jogo com o Gil Vicente já não foi utilizado, nem esteve na ficha de jogo. E então muda-se para a Bundesliga, para o Wolfsburg. Um jogador que dá um pouco a sensação de ter sido pouco aproveitado por Jorge Jesus. É um pouco à semelhança do que, na minha opinião, que aconteceu com o Pedrinho. Portanto, com a diferença aqui que o Pedrinho ainda deu um pouco de lucro, ou saiu mais ou menos pelo mesmo valor, enquanto o Luca Waldschmidt, para além de não ter dado o rendimento que se esperava a nível desportivo, era um jogador já há muito tempo cobiçado pelo Benfica, deu também prejuízo porque saiu por menos de 3 milhões de euros, vai para um clube que vai jogar também na Liga dos Campeões. O Benfica ainda não se sabe, mas o Wolfsburg sim ficou em 4º lugar na Bundesliga da época passada e isso é suficiente para chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. E enquanto o Luca Waldschmidt já saiu, Radonjic está prestes a entrar. É um extremo sérvio que ainda não tinha sido assim muito falado. Eu acho que até é a primeira vez que falamos dele aqui no Mercado Flash. Mas porquê? Porque ontem o L'Equipe deu a transferência do extremo sérvio do Marselha certa para o Benfica e o jogador já está mesmo em Lisboa, já voou para Lisboa e pode ainda ser apresentado hoje, com o negócio a ser feito por empréstimo com uma opção de compra entre os 7 e os 8 milhões de euros. Portanto, Nemanja Radonjic, que vem aqui ocupar o espaço no plantel que foi deixado vago, porque saíram jogadores, ele é um extremo, saíram jogadores que podem jogar nessas posições, o Sérvio, o Pedrinho e agora também o Luca Waldschmidt, que jogava algumas vezes a extremo com o Jorge Jesus. Entra então o Radonjic, que na época passada esteve, na segunda metade da época passada, esteve emprestado ao Hertha de Berlim, que acabou por não assinar a opção de compra na altura de 11 milhões de euros, portanto aqui para o Benfica já um pouco mais baixa, depois na época passada ter feito 12 jogos e 1 golo, e também 2 assistências pela equipa alemã, então em apenas metade da temporada. O Radonjic é um jogador com formação no Partizan, passou por Itália, foi lá que até acabou a formação, esteve ligado à Roma, mas nunca jogou pela equipa italiana. Afirmou-se depois no Estrela Vermelha e em 18-19 foi contratado pelo Marselha. A primeira época não foi particularmente brilhante, a época passada sim, até foi 19-20 foi positiva, mas depois acabou por perder espaço, então sim, na época passada jogou pouco no Marselha, depois foi emprestado, não ficou. É um jogador rápido, muito rápido até, mas que tem alguns problemas, desde logo falhas na decisão e no último passe. É aquele extremo que é um dos problemas de alguns extremos e também tem, como muitos sérvios, tem uma personalidade difícil, é um jogador algo irregular. Se o Jorge Jesus conseguir tirar o melhor dele, e há aqui um caso até que está no Partizan, o do Markovic, que rendeu muito com o Jorge Jesus e que depois não conseguiu, portanto pode ser um pouco na mesma linha. É um jogador que o Benfica não perde grande coisa porque vem por empréstimo, depois com uma opção de compra então de um valor relativamente acessível, tendo em conta os investimentos que o Benfica tem feito. Vamos deixar então os encarnados para falarmos do Sporting. João Virgínia, já sabe, deve ser o próximo jogador a ser apresentado em Alvalade, ele que até já esteve precisamente em Alvalade para assistir ao jogo de ontem entre o Sporting e o Belenenses. Mas falamos agora de saídas, e em particular de uma saída que está muito difícil de resolver, e por isso Sporar é a nossa novela de hoje.
pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Sai, assim não... Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz. O avançado já tinha feito exames médicos esta semana, já se tinha falado disso, era esperado no Middlesbrough no início da semana que vai agora começar, mas ontem o Middlesbrough jogou e em conferência de imprensa o Neil Warnock, o treinador do Borough, disse que terá havido aqui algum problema, que um responsável do Middlesbrough esteve praticamente o dia todo ao telefone para resolver este problema com o Sporar. Não se sabe bem o que é que terá acontecido, mas sabemos que o negócio está para já parado, a transferência do Sporar está parada e ainda não se sabe o que é que terá motivado estes atrasos. O Jornal Record chegou a falar que poderia ter a ver com uma taxa que o Sporting queria incluir no negócio, mas esse problema terá sido resolvido, não se sabe propriamente o que é que aconteceu, mas sabe-se que o Neil Warnock disse então que haverá algum problema com o Sporar, portanto para já o negócio não caiu, mas poderá ficar adiado mais uns dias, não pode ser muito, claro, porque o mercado está prestes a fechar. Enquanto o Sporting tenta resolver este problema que é Sporar, um jogador que recebe muito dinheiro e que não conta para Ruben Amorim, há outro jogador que também recebe muito, mas o problema aí já está praticamente resolvido. Falamos do Abdoulaye Diaby, um avançado maliano que esse sim vai rescindir com o Sporting, enquanto o Sporar a ideia é ir por empréstimo, o Diaby vai rescindir. Ele tinha mais 2 anos de contrato com os Leões e vai reencontrar um treinador que também passou por Alvalade. Falamos de Marcel Kaiser, que treina atualmente o Al Jazeera e que vai receber o avançado maliano a custo zero, os cardinos, isto depois do Sporting ter pago 4,5 milhões de euros em 18-19 para o contratar. Toda a gente se lembra das míticas palavras de Sousa Sintra, que disse que o Diaby ia ser o jogador mais rápido da Liga Portuguesa. Mas rápido ou não, a verdade é que nunca se afirmou. Andou emprestado pelo Besiktas, pelo Getafe e pelo Anderlecht e agora vai sair em definitivo, vai rescindir com o Sporting, que não consegue dinheiro pela venda, mas poupa salários. Um jogador que recebia 2 milhões de euros por ano, portanto pelo menos 4 milhões de euros em salários poupados aqui com a saída do Diaby a custo zero. Ainda em Portugal, o Santa Clara confirmou hoje a saída de Carlos Júnior, já estava praticamente assegurada, mas havia aqui uns rumores que os valores não agradavam a administração e que o negócio ainda podia cair, mas a verdade é que o Carlos Júnior vai mesmo jogar no Al-Shabaab. Ainda não se sabe então esses valores do negócio, fala-se em algo entre os 3 milhões e os 2,5 milhões. Aí está os tais valores da discórdia, porque o Santa Clara tem apenas 33% do passe do brasileiro, portanto o lucro é muito reduzido por um jogador que esta época tinha começado em grande, 6 jogos em 8 golos, que era basicamente o abono de família de Daniel Ramos no Santa Clara. Era uma das figuras da nossa liga, mas já se sabe agora, não vai continuar por cá, vai jogar no Al-Shabaab. E quem também não vai continuar por cá é Mateo Cassierra. A confirmação veio de Petit, sendo que o colombiano já nem treinou esta semana e nem esteve na ficha de jogo do Belenenses ontem no jogo com o Sporting. Portanto é mais um jogador que Petit perde, ele que continua a pedir reforços, mas tem perdido mais jogadores do que aqueles que têm entrado. Ontem o Petit deixou no ar a possibilidade de haver 2 a 3 reforços prestes a ser anunciados, mas a verdade é que para já os nomes fortes que deixaram o clube na época passada, falamos de Miguel Cardoso, Kriciuk, Silvestre Varela, o Gonçalo Silva, outros nomes, o Henrique também, vários jogadores que deixaram o Belenenses que têm problemas no plantel. Cassierra não vai continuar então, depois de uma época, da melhor época, ao serviço do Belenenses. Não se sabe ao certo os valores, mas o presidente Rui Pedro Soares chegou a dizer que rejeitou ofertas de 2 milhões de euros, portanto será um valor um pouco mais alto, sendo que aqui importa destacar que o Belenenses tem apenas 50% do passe do Cassierra, a outra metade pertence ao Ajax. E para fechar o assunto da Liga Biwin, falamos agora de 2 contratações e não saídas, uma por parte do Famalicão e outra do Aroca. Começamos pelo Famalicão, que vai contratar Charles Piquel, um médio suíço que pertence ao Grenoble, da 2ª divisão francesa, e que foi o próprio clube francês a confirmar a transferência de Piquel para o Famalicão. É um médio defensivo de 24 anos, um médio suíço que esteve então na 2ª divisão francesa nas últimas 2 temporadas, com formação no Basileia, com passagem por vários clubes na Suíça, chegou até a conquistar 2 campeonatos, foi titularíssimo em França, então no Grenoble, que no anúncio da saída diz mesmo que o Charles Piquel vai deixar saudades no Grenoble, portanto mais um reforço para Ivo Vieira no Famalicão, que todos os anos tem vindo a fazer reformulações, renovações no plantel. Por fim, o Aroca contratou o internacional palestiniano Oday Dabag, um avançado de 22 anos que chega do Al Arabi e que vai ter a primeira experiência no futebol europeu.
Curioso aqui é a contratação de um jogador palestiniano, porque o Arouca já tem um jogador israelita, portanto dois países que têm tido vários conflitos ao longo dos anos. Davag vem da Palestina, Ordazá veio de Israel, portanto uma situação curiosa, mas que mostra aqui que no futebol há realmente espaço para todos. Lá por fora, há apenas hoje uma situação a registar. Houve aí alguns rumores, mas falamos disso noutros programas que hoje já sabe, é fim de semana. Falamos de Daniel Carriço. Ontem o Igor tinha falado precisamente desse rumor, mas hoje o Almeria oficializou o negócio. O central de 33 anos está de volta ao futebol espanhol, vai jogar no Almeria da 2ª Divisão, deixa então o futebol chinês, ele que jogava no Wuhan, o clube da cidade onde se diz que começou a pandemia da Covid-19. O Carriço, que esteve várias épocas no Sevilha, venceu 4 Ligas Europas, formado no Sporting, que todos conhecem, assinou por uma época com o Almeria, mais uma época de opção por um clube que tem então apostado forte no regresso à La Liga, mas que tem vacilado nos momentos decisivos. Portanto, o Carriço volta assim a Andaluzia, a Almeria é também perto de Sevilha. Portanto, Carriço de volta ao futebol europeu e ao futebol espanhol aos 33 anos. Hoje foi um episódio mais longo, tendo em conta os últimos do fim de semana, mas já sabem, hoje havia muita coisa, muitos assuntos interessantes para falar. Os clubes estão a tentar fechar os seus plantéis o mais rápido possível, portanto, falta muito pouco para o fecho de mercado. O Mercado Flash vai continuar por aqui, para que vocês não percam nada do mercado, as transferências, saídas, contratações, tudo e mais alguma coisa, geralmente com o Igor Gonçalves, mas hoje foi comigo. E quem sou eu? Já sabem, meu nome é Hugo Filipe Martins e sim, para mim o mercado é uma parte relativamente gira do futebol.